Esta é uma abelha, como muitas que você já viu. O que você talvez não saiba é que pesquisas mostram que é impossível uma abelha voar. Seu peso, suas asas pequenas, a tornam sem aerodinâmica. Só que a abelha não sabe disso. E ela não só voa, como também produz mel. Não é por acaso que o nosso símbolo é formado por abelhas. Simp, sonhando e realizando sonhos. de setembro de 2015. Entra no ar a hora e a vez da pequena empresa. E hoje vamos visitar uma pequena indústria que fabrica brindes. Vamos saber mais sobre o tal rebaixamento da nota de crédito do Brasil, além de dicas e muita informação. E em nossa sala de visitas, o presidente do Simp, Joseph Cury, recebe o Dr. Márcio Fernando Elias Rosa, procurador-geral do Ministério Público de São Paulo. Estamos no ar. Há pouco, o Brasil sofreu um rebaixamento da nota de crédito, resultando em perda de grau de investimento e necessidade de reequilíbrio de suas contas. O impacto que isso vai trazer para a economia e para os empresários em geral foi explicado pelo economista Roberto Troster. São 3 empresas famosas no mundo, a Fitch, a Moody's e Standard & Poor's, que dão notas para os países e falam qual que é a probabilidade de inadimplência desses países. Dessas 3 empresas, que são as mais importantes, 2 falam que o Brasil é bom pagador. A terceira empresa, até a semana passada, falava que era, e agora emitiu uma nota, falou: Brasil tem chance no médio e no longo prazo de não honrar suas dívidas. Como é que isso afeta o Brasil no curto prazo? Quer dizer, quando você perde o grau de investimento, o custo de captar dinheiro lá fora aumenta, o custo aqui dentro aumenta, quer dizer, vai ficar o crédito mais caro para todo mundo e o incentivo a estrangeiros investirem no Brasil vai ficar menor. Não é uma situação definitiva, não é uma situação permanente, quer dizer, foi só uma entre as 3 empresas e é um jogo que pode ser mudado. Quer dizer, é como se você acaba o primeiro tempo perdendo 1-0, com um time forte, com um time bom. Tem como virar esse jogo. O governo já teve uma reação, não foi muito feliz, mas não foi totalmente infeliz. Vamos ver os próximos passos. Isso parece novela, né? Os próximos passos da política econômica, assista aqui no Simp. Encontra-se aberto, neste momento, o prazo para que as empresas realizem a consolidação de débitos que foram incluídos no refis da Copa. Um dado importante é que a Receita Federal abriu a possibilidade aos contribuintes que, apesar de terem aderido em 2014, deixaram parcelas inadimplidas, de regularizarem a sua situação. Vamos então imaginar o seguinte quadro: o contribuinte em 2014, em junho de 2014, ele aderiu ao refis da Copa e, estando obrigado a fazer pagamentos mensais, não o fez. Pois bem, esse é o momento dele permanecer no refis, dele não ser excluído do refis, se nesse momento de consolidação ele regularizar, ele liquidar todos os valores pendentes até o momento, ok? Quais são as informações que o contribuinte vai apresentar nesse momento de consolidação? Ele irá acessar o ECAC dele, irá indicar os débitos que ele pretende incluir nesse parcelamento, o número de prestações que ele pretende optar para liquidar essa dívida e, finalmente, se for o caso, a indicação do prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa da contribuição social sobre o lucro líquido para abater, para reduzir essa dívida. Por fim, e muito importante,
os contribuintes que aderiram ao refis da Copa, que estão neste momento consolidando a dívida, devem imediatamente manifestar-se formalmente em processos administrativos ou judiciais nos quais tais dívidas estejam sendo discutidas. Essa é uma condição exigida pela norma que regulamenta a consolidação, de forma que, caso o contribuinte não faça, isso pode ser motivo de exclusão futura. E são 2 prazos, na verdade. O primeiro prazo, ele vai do dia 8 a 25 de setembro, e é um prazo geral para todas as empresas, exceto as empresas que são optantes pelo Simples, que, juntamente com pessoas físicas, deverão realizar a consolidação no prazo que vai do dia 5 a 23 de outubro. A Prefeitura de São Paulo e o Banco Interamericano de Desenvolvimento lançaram nesta semana o portal São Paulo Diverso, uma plataforma eletrônica com informações e serviços para a população afrodescendente do município de São Paulo. Estiveram presentes o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, o secretário do Trabalho, Arthur Henrique, o secretário municipal de Promoção da Igualdade Racial, Maurício Pestana, entre outras personalidades. Bom, acho que é fundamental essa iniciativa da Secretaria de Igualdade Racial, de colocar junto com as empresas, junto com outras secretarias, fazer essa articulação e essa integração. Então o site traz um pouco disso. Ele mostra o mapa da população negra na cidade de São Paulo. E o que ele faz também? Ele coloca essas empresas que têm programa de ação afirmativa para estarem dentro do site e as pessoas, enfim, para também se cadastrar. Então hoje é muito difícil para um empregador conseguir contratar um profissional negro, porque como ele vai chegar a esse profissional? Essa ferramenta permite que ele chegue diretamente ao profissional, né? E se ele estiver interessado em diversificar a sua força de trabalho justamente para enriquecer esse ambiente, ele vai ter uma ferramenta que vai facilitar enormemente. Brindes corporativos personalizados são a especialidade da Pequena Notável desta semana. Nosso foco são brindes corporativos, né? Nós fabricamos aqui bolinhas anti-estresse, chaveiros, cofrinhos, apoio para smartphone. Temos também squeeze, coolers, balde de gelo, cadeira de praia e mais uma infinidade de produtos aí. A nossa principal matéria-prima é o plástico, né? Especificamente o vinil, tá? Então é uma composição aí entre um plastificante, né? Um produto químico líquido, com o vinil, que ele é um pó, e aí é feita uma mistura, e dessa mistura que é a principal matéria-prima do nosso produto. Com pronta entrega de todos os produtos e renovação constante de seu catálogo, a empresa se diferencia das demais e fideliza cada vez mais clientes. Então nós trabalhamos em algumas datas comemorativas ao longo do ano, tá? A principal data é o Natal, tá? E a segunda, a melhor data do ano é o Dia das Crianças, né? Então, como nós estamos aí em vésperas dos Dias das Crianças, então a gente já está com bastante encomenda desses produtos. Com 38 anos na ativa, a empresa possui sede em São Paulo, mas tem representantes em vários estados do Brasil. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o Dr. Márcio Fernando Elias Rosa. Ele é Procurador-Geral da Justiça do Estado de São Paulo. Ou seja, ele é a última instância do Ministério Público. Ele é o chefe do Ministério Público do Estado de São Paulo. É um prazer tê-lo conosco. É uma alegria, uma honra participar do programa na sua companhia, Cury, falando para os nossos telespectadores e ouvintes. Muito obrigado. Eu gostaria de falar um pouquinho em tese, já que o senhor desenvolveu um trabalho e defende uma tese em relação à droga
a sua descriminalização ou não. Inclusive o senhor foi a Brasília, foi defender uma tese no Supremo Tribunal Federal. Independente da decisão, qual é a sua tese, doutor? Eu acho que no mundo todo essa questão é muito discutida, todo mundo consegue compreender. O que se estabelece aqui no Brasil é a tese da descriminalização do uso de substância entorpecente. Muitos fazem referência a uma droga especificamente, a maconha, porque em alguns locais teria função terapêutica, etc. A minha tese é de que droga sem acompanhamento médico nunca tem função terapêutica, sempre faz mal à saúde e não deve o Estado se ausentar desse debate. Eu sou contrário à tese da descriminalização, porque, na verdade, a legislação brasileira ela não permite sequer a decretação da prisão do usuário. O usuário, o dependente, ele não vai preso por ser usuário, ele deve receber medidas protetivas de outra natureza. Nós não podemos ser tolerantes com o tráfico. E a grande preocupação que nós temos é de que no Brasil, como ninguém compra droga senão pela mão do tráfico, qualquer descriminalização acaba alimentando essa atividade que é nociva a todos. E um outro detalhe... Comparando isso com o resto do mundo. Pois é, a comparação ela precisava respeitar as nossas condições. Fala-se muito do Uruguai. O Uruguai tem 3,5 milhões de habitantes, muito menos do que a cidade de São Paulo. É verdade. Né? E esses países todos que adotaram a descriminalização, o fizeram só depois de uma política de Estado muito longa, criando primeiro rede de proteção, rede de atenção à saúde, rede de assistência social, algo que não existe no Brasil. A minha preocupação é que a descriminalização leve a uma onda liberalizante. É possível consumir e aumente, sobretudo, o tráfico e o dano que o uso da substância entorpecente causa. Eu não sou favorável à prisão de usuário, isso não resolve. Mas eu também não sou favorável a que o Estado não diga que isso é crime. Existe uma relação direta entre uso de tráfico, uso de drogas e o crime? Pois é, todo mundo conhece histórias de jovens que praticam, por exemplo, pequenos furtos, às vezes roubo, às vezes latrocínio, como forma de adquirir a droga, né? Ter renda para praticar droga. Eu às vezes falo isso e sou criticado, dizem, não, mas o usuário ele não tem relação com o tráfico. Olha, é verdade, o usuário não é tão perigoso, evidentemente, quanto o tráfico. O usuário precisa ser tratado e a medicina se incumbe disso. Agora, ignorar que a droga, porque altera o comportamento humano, desencadeia ou pode desencadear violência contra o patrimônio, contra a vida, esse é um dado que me parece que todo mundo conhece, todo mundo sabe, todo mundo já ouviu uma história do menino que praticou o roubo contra os pais, não é? O furto contra os avós, contra os vizinhos, todo mundo conhece. E esse furto é praticado para quê? Para comprar droga, não é? Isso acontece no Brasil. Muito se fala, Curi, que no Brasil tem muita gente presa, condenada, em razão de pequenas quantidades apreendidas. Até a discussão do Supremo... Também passou por aí. Isso. O que eu gosto de lembrar é o seguinte, o crack, ele é vendido em pedras, pequenas pedras. Pedras que custam pouco, economicamente o valor não é alto, mas o dano é terrível. Isso é uma espécie de tráfico que existe no Brasil, que eu chamo de tráfico varejista. As pessoas vendem, o sujeito vende uma pequena porção de uma substância, ou uma pedra de crack, para poder comprar outra para continuar usando. Como nós não temos, lamentavelmente, um serviço de saúde, de atenção, de acolhimento dessas pessoas, todo aquele que começa a usar tende a se tornar dependente. E aí fica refém de quem? Do tráfico de entorpecentes. Por via indireta, a descriminalização pode levar ao aumento do tráfico de entorpecentes. Esta é a minha principal preocupação. E por isso é que, de fato, apresentei essa tese. Bem, me parece que teremos aí grandes discussões aí no Supremo Tribunal sobre o tema, se a medida que vai abranger todos. Agora, no mundo inteiro existem diferenças brutais quando se fala do consumo de drogas e o tratamento do usuário. E o Brasil não tem nada nesse sentido. Não. O pouco que existe
é fruto muito da iniciativa privada, de organizações sociais, muitas de conteúdo de cunho religioso, uma ou outra experiência isolada de algumas prefeituras ou de alguns governos do Estado, tentando mudar a abordagem. E, olha, há um dado que é correto: a abordagem não deve ser exclusivamente policial. Claro. Não, evidente, não Claro. é na cela, não é preso que o sujeito se liberta da dependência com a droga. Mas o Brasil não tem uma outra alternativa. Tanto que nós assistimos muitas vezes aqui na cidade de São Paulo, o bairro conhecido, a rua ali conhecida, a Cracolândia, não é? Que é um cenário de vai e volta. Não é? Há uma intervenção, volta, há uma intervenção e volta, porque há o que ali? Uma absoluta incapacidade do Estado de gerir um flagelo humano que não é próprio do Brasil, existe no mundo todo, triste, mas eu acho que o caminho não pode ter início na descriminalização. Eu acho que nós podemos discutir a descriminalização daqui a alguns anos. Primeiro vamos discutir como tratar o usuário, como reprimir o tráfico, como fazer com que o Brasil deixe de ser o maior mercado consumidor de crack. Meu Deus. O maior mercado consumidor de crack no mundo. Não é? Como é que nós vamos resolver essa questão? E depois nós podemos discutir a descriminalização, porque a simples descriminalização leva, eu acho, a uma falsa onda liberalizante. Mas o Supremo Tribunal Federal tem uma característica, né? Decide corretamente. Sem dúvida. E saberá sempre encaminhar essa discussão. Sem dúvida. Temos certeza que são homens extremamente sábios, tal qual o senhor não é, eles também o são. Bom, afinal, Ministério Público, o Brasil hoje ouve falar muito do Ministério Público. Quais são as áreas de atuação do Ministério Público no Estado de São Paulo? Olha, o Ministério Público, ele surge com a Constituição de 88 com um perfil bastante moderno, arrojado e que tem dado resultado. Nós estamos aí assistindo, não há uma notícia, não é, num jornal que não veicule uma ação do Ministério Público. Para que todo mundo entenda, ele atua na área da repressão à criminalidade, ele atua na área da infância e juventude, na proteção do idoso, da pessoa com deficiência, do consumidor, no meio ambiente, patrimônio público, urbanismo. Ou seja, o Ministério Público atua em todas as questões que digam respeito a toda a sociedade ou a algumas pessoas individualizadas, desde que o direito defendido seja essencial. Ele pode defender uma criança isoladamente, porque o direito dela é essencial, é indisponível, ou um idoso, ou uma pessoa com deficiência, eventualmente a mulher, não é? Sempre que há uma situação em que uma só pessoa está diante de uma ameaça de lesão a um direito indisponível, ou a questão diz respeito a toda a sociedade, como por exemplo o meio ambiente, o Ministério Público tem o dever de atuar. O Ministério Público, ele surge no Brasil, e isso está ficando muito evidente, como uma instituição a serviço da sociedade. Na defesa dos interesses da sociedade. Muitas vezes contra os poderes do Estado, se contrapondo aos poderes do Estado. O legislativo, o executivo, o judiciário. Muitas vezes contra o poder econômico também, porque faz ali delitos econômicos, defesa do consumidor. Então, é natural que ao mesmo tempo em que a sociedade tem uma certa simpatia pelo Ministério Público, aqueles que detêm o poder nem sempre. Não gostam nem tanto. Sempre. Bem, essa movimentação que nós estamos assistindo de toda a sociedade passa pela discussão da maioridade penal ou a não adoção da maioridade penal. Qual a sua posição sobre esse tema também extremamente polêmico? Eu gosto de exprimir minha opinião e a gente tem opinião sobre tudo, não é? Essa é a vantagem da democracia, essa beleza das instituições democráticas. Sem dúvida. Muito embora haja um movimento muito favorável à redução da idade penal, eu sou contrário. Eu gosto de dizer que o Brasil já teve idade penal muito inferior, e nem por isso baixou a criminalidade. O problema não está na idade, o problema está no modo como o Estado enfrenta o fenômeno da criminalidade.
É óbvio que um crime praticado por um adolescente ou por uma criança sempre vai causar grande comoção. Você imagina, um menino de 14 anos pratica um homicídio, um latrocínio, um estupro, isso causa comoção, evidente que causa comoção. Mas não há nenhum dado científico que demonstra que reduzindo a idade para 16 anos, como muitos defendem, isto contribuirá para a diminuição dos crimes, dos delitos, desses crimes graves. Porque, na verdade, o que nós temos no discurso de muitos é um discurso meio raivoso, de muito mais uma pena de exclusão social do que propriamente de reinserção. Há um dado que é verdadeiro: o sistema prisional brasileiro não reeduca ninguém. Isso é um dado certo. Colocar um garoto de 16 ou de 17 anos lá, ou alguém de 30 ou de 40, não vai produzir resultado positivo. Positivo não vai. Então o caminho não é este. O Brasil hoje já apresenta índices de criminalidade, muitas vezes com a coautoria ou com a participação de jovens, né, que demonstram que é preciso melhorar, na minha avaliação, a investigação criminal. Nós temos uma taxa muito baixa de elucidação de crimes, menos de 10%. Puxa vida. Menos de 10%. Menos de 10%? Menos de 10%. Quando em todo o mundo é sempre superior a 80%, no Brasil ainda é menos de 10%. A rigor, só são desvendados os crimes quando o sujeito é preso em flagrante ou quando há um número razoável de testemunhas, quando acontece no local público. Infelizmente. E não é por culpa da polícia, não, ou por incapacidade da polícia, não se trata disso. É porque o volume de trabalho é enorme e falta investimento na polícia científica, talvez um pouco mais eficaz, né? Então nós precisamos melhorar a elucidação do crime, precisamos melhorar, agilizar o processo penal para que a resposta seja rápida, né? E melhorar o sistema prisional para que ele não deixe só uma forma de excluir uma pessoa do convívio social. Sim. É uma forma de reinserção social. Claro, senão que é fundamental. Então não vai adiantar nada. Nós vamos colocar gente de 17 anos e ele vai sair como saem os de 30 ou de 40 anos. Então o passo não está na redução da idade, o passo está no enfrentamento do problema. Nós chegamos ao final do nosso tempo, eu pediria as suas considerações finais. Agradecimento, Curi, agradecer a Espaço, agradecer a todos os telespectadores, dizer que o Ministério Público de São Paulo está à disposição. Dr. Márcio Fernando e Dias Rosa, nós queremos agradecer muito a sua participação. O senhor, como responsável pelo Ministério Público no Estado de São Paulo, obrigado. Nossos parabéns pelo seu trabalho, obrigado por estar conosco. E a você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá! Esta é uma abelha, como muitas que você já viu. O que você talvez não saiba é que pesquisas mostram que é impossível uma abelha voar. Seu peso, suas asas pequenas, a tornam sem aerodinâmica. Só que a abelha não sabe disso. E ela não só voa, como também produz mel. Não é por acaso que o nosso símbolo é formado por abelhas. SIMP, sonhando e realizando sonhos.